Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. Estou aqui mais uma vez, para a gente adiantar a leitura deste livro maravilhoso, de William Douglas e Flávio Valvassoura, Como Vencer Gigantes. Como é que vocês estão? Capítulo 32. E aí, Natan, meu cunhado, Lilian, paz do Senhor a todos. Capítulo 32 e o 33. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. 1 Samuel 17, 21. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. 1 Samuel 17, 48. Costuma-se dizer que a melhor forma de enfrentar um problema é encará-lo de frente. Não há dúvida de que devemos olhar a realidade de frente, sem tentar negá-la ou reclamar dela. De nada adianta fingir que o problema não existe ou diminuir sua gravidade. Para superar um obstáculo, devemos conhecê-lo. Para vencer um adversário ou um concorrente, precisamos saber quais são os seus pontos fortes e fracos. Aliás, não só os dele, mas também os nossos. Porém, nem sempre o ataque frontal é o mais recomendado para se vencer um gigante. Muitas vezes, a melhor estratégia é atacar pelos flancos, onde os exércitos costumam ser mais fracos. De fato, a história registra que muitas forças militares foram derrotadas porque eram fortes na frente e no centro, porém frágeis nas laterais. Na Grécia Antiga, um dos segredos da força dos exércitos de Esparta era a instrução que cada soldado cuidasse do combate ao seu lado tanto quanto de si mesmo. Cada um defendia seu companheiro mais próximo, formando um time coeso, e assim nenhuma parte do exército ficava desprotegida. Depois da Primeira Guerra Mundial, a França resolveu construir uma série de fortificações interligadas ao longo de sua fronteira com a Alemanha e a Itália. Baterias blindadas, postos de observações e paióis de munição. Essa estratégia ficou conhecida como Linha Maginot, sobrenome de seu idealizador, o então ministro da Defesa francês André Maginot. Essa obra de grande complexidade tecnológica para os padrões da época era a mais formidável linha defensiva militar jamais construída no mundo e tranquilizou o país diante da ameaça nazista que assustava a Europa na década de 1930. A população da França estava segura de que os alemães jamais conseguiriam invadir seu território. Na pior das hipóteses, a linha poderia conter um ataque germânico durante o tempo necessário para que os franceses organizassem uma mobilização geral. A linha Maginot, no entanto, não se estendia até o Mar Norte, deixando em aberto toda a fronteira com a Bélgica e até mesmo uma parte da divisa com a Alemanha. Foi exatamente nesses pontos que os exércitos de Hitler penetraram, avançando com rapidez e envolvendo as tropas francesas pelos flancos e por trás da sua linha de defesa. Os franceses não imaginaram que o inimigo entraria pelo lado, contornando as fortificações, em vez de atacar pela frente. A partir desse monumental erro estratégico, o termo linha Maginot tem sido usado como metáfora para algo que se considera seguro e confiável, mas que, na hora H, se mostra ineficiente. É mais um exemplo do que ocorre quando um dos lados da contenda decide mudar o modelo da disputa. Guerras à parte,
A estratégia de atacar pelos flancos também é muito usada no mundo dos negócios, na política e até mesmo nas relações humanas. Por exemplo, é mais fácil conseguir chegar a uma pessoa importante e obter sua atenção, conquistando antes o apoio ou a simpatia de alguém próximo, como um amigo ou um assessor, do que tentando um contato direto. Mas isso não é tudo. É preciso escolher o ângulo certo, a melhor abordagem e a ocasião mais propícia. Davi sabia que precisava se posicionar de tal forma ao girar a funda e soltar a pedra na trajetória exata para acertar o ponto vulnerável de Golias. O gigante estava blindado por sua armadura e seu capacete de bronze, mas não imaginava que uma pequena pedra poderia atingi-lo no único ponto da testa que estava desprotegido. A estratégia de Davi, aliada à sua iniciativa, tornou-o vencedor. Essa combinação é essencial para o sucesso. Já falamos disso antes, mas não custa reforçar. A falta de iniciativa é receita para o fracasso. Lembre-se do exemplo do escudeiro de Golias, que, não sabemos por qual motivo, não correu em socorro de seu chefe quando ele tombou. Se tivesse agido, poderia ter evitado a morte de seu senhor. Golias olhava Davi do alto, mas apenas por alto. Não podia reconhecer naquele pequeno rapaz um gigante de fé e por isso foi derrotado. Já Davi escolheu o melhor ângulo para atacar seu oponente. Muitas pessoas não dão atenção a detalhes que parecem sem importância, mas que se revelam decisivos na hora do confronto. Não cometa esse erro. Observe seu oponente, seu concorrente, seu desafio, seu problema, a sua realidade. Por todos os ângulos, em todos os detalhes, e avalie qual a melhor maneira de atacar. No filme Carruagens de Fogo há um momento assim. O treinador do time norte-americano avisa seu atleta que o corredor britânico Eric Liddell não tinha fôlego para a corrida de 400 metros livres, pois era especialista nos 100 metros livres. No entanto, outro atleta dos Estados Unidos diz: cuidado, ele está correndo por um motivo, ou seja, por uma razão. Às vezes, aquele que parece ou é o mais fraco tem um motivo tão forte que acaba por se superar. Como disse Friedrich Nietzsche, quem tem uma razão para viver é capaz de suportar qualquer coisa. Muitas pessoas não dão atenção a detalhes que parecem ser importantes, mas se revelam decisivos na hora do confronto. Por isso, não avalie apenas as circunstâncias exteriores, mas também as motivações. E quando for analisar um exército ou uma equipe, ou seu adversário, pergunte-se: há coesão no grupo? Os flancos estão protegidos? E no plano pessoal, indague-se: você dedica atenção às pessoas que estão ao seu lado? Você cuida dos detalhes que cercam sua atividade profissional e sua vida pessoal ou deixa brechas que podem ser invadidas pelo exército inimigo? Qual é a sua motivação para enfrentar o seu inimigo, o seu adversário, o seu problema? Você tem prestado atenção quais são as suas fraquezas e limitações e as de seu oponente, da sua dificuldade? Qual estratégia você vai utilizar para atacar
Onde você vai atacar? De que forma, né? Em qual tempo? Essas são as lições desse capítulo. Vamos para o capítulo 33. Obrigada, viu, Lília? Natan, obrigada. Atitude vale mais que estatura. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, ou para o caráter, vamos dizer assim. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Isso está em 1 Samuel 16, versos do 6 ao 13. Voltamos um capítulo na Bíblia para, mais uma vez, abordar a questão de tamanho e estatura, um assunto que vale a pena enfatizar. Davi, que tomou o lugar de Saul, foi ungido o segundo rei de Israel. Mas segundo um dos seus mais importantes profetas de Deus, mesmo sendo um dos mais profetas de Deus, Samuel errou a princípio em sua avaliação. Pensou que Eliabe era o melhor candidato ao trono por ser o primogênito, alto, forte, garboso, mas nós sabemos como seu coração era mau. O texto bíblico revela que Samuel quis ungir os irmãos mais velhos e maiores, e que até mesmo o pai de Davi, Jessé, se esqueceu do menino, por ser muito jovem, talvez. Mas o fato é que Jessé não se lembrou do caçula. Que isso lhe sirva de lição, aliás. Se seu pai ou outra pessoa, professor, chefe, líder religioso, enfim, se esquecer de você ou cometer alguma injustiça, não desanime, nem perca a fé em si mesmo. Todos podem errar, portanto não deixe que a falta de confiança ou o estímulo alheio tirem sua disposição de fazer o que precisa ser feito. Deus orientou Samuel a que atentasse para o coração, não para a aparência. Devemos fazer o mesmo. Cuide do seu coração, pois se ele for grande, você também será. Repare, mesmo que Deus não tivesse influenciado a escolha do novo rei, não foi a opinião de Jessé, de Eliabe ou de Samuel que contou, mas sim a personalidade de Davi. Se você seguir todos os princípios sobre como vencer gigantes que vimos neste livro, sairá vitorioso mesmo que não seja o favorito, o maior, ou o mais forte, ou o mais preparado, enfim. A paz do Senhor Lucas. Não desanime se sua família ou qualquer autoridade da igreja, da escola, da empresa não valorizar você. Seu valor pessoal permanece constante,
mesmo quando alguém duvida de sua capacidade. A maioria das pessoas, principalmente os homens, gostaria de ter uma boa altura. Um menino que deseja ser alto quando crescer talvez fique frustrado se por acaso se tornar um adulto baixinho. Mas ele poderá aprender com a experiência de vida que o coração e o caráter são muito mais importantes que estatura, aparência ou diplomas, enfim. A sabedoria popular, em frases como tamanho não é documento, beleza não põe mesa e quem vê cara não vê coração, nos lembra sempre que as aparências enganam, pois o que vale é a essência de cada indivíduo. A história de Davi, ao ser ungido por Samuel, é o exemplo definitivo que comprova isso. Deus não olha a estatura, e sim o coração. Esta é a grande lição aqui. Olhe o coração, olhe o caráter, olhe as intenções, olhe as atitudes, os comportamentos, né? E aí é que está o verdadeiro valor de cada um. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Estamos perto de concluir o livro. Ele tem 37 capítulos. Acabamos agora o 33, né? Vamos com fé em Deus concluir aí nessa semana, se Deus permitir. Agradeço a oportunidade, a presença de vocês aqui, Lucas, Lilian, Natan, meu cunhado. Muitíssimo obrigada mesmo, em nome de Jesus. E a todos que vão assistir logo após. E também assistam, acompanhem, né? Se inscrevam lá no meu canal. Eu sou Leandra Freitas no YouTube. Eu posto esses vídeos lá, né? Algumas coisas sobre educação também. E eu espero contar com vocês. Amém? Deus abençoe. Olhe e sempre que puder, acompanhe a leitura desse livro. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigada, viu?